Esse assunto que é colocar as finanças em dia, né, colocar nossas finanças de forma estável, é um assunto muito importante, principalmente para nós que somos pais de família ou mães de família. Então, às vezes, pelo fato de a gente estar começando agora o casamento, a vida familiar, ou até mesmo aqueles que já tem um certo tempo que está casado, já tem um certo tempo que tem sua família e perdeu o controle das suas finanças, é muito importante que a gente saiba o que fazer, saiba qual atitude tomar para poder você ter novamente as rédeas do controle em suas mãos. Eu trouxe aqui para vocês esses 10 passos que eu sempre uso na minha vida para poder evitar que eu perca o controle, né, das minhas finanças e caso perca, tenha como você retornar esse controle seguindo esses 10 passos. O primeiro passo que eu trouxe para vocês é crie uma lista com todas as suas despesas. Você precisa de criar uma lista com todas as suas despesas e dívidas que você tem. Dessa forma, você vai saber qual o tamanho do seu problema, qual o tamanho que está a situação para que você possa tomar as outras atitudes para poder controlar essa situação. Então, a primeira coisa, você vai colocar no papel todas as suas despesas fixas. Né, o que você tem que pagar no dia a dia, né, durante um mês que não tem como você sair, por exemplo, contas de água, contas de luz, contas de telefone, né, despesas com o supermercado, com a farmácia. Você tem que anotar quais são essas despesas mensais, despesas com colégio, de filhos, que você não tem como sair delas, não tem como te cortar essas despesas. Coloque essas despesas no papel. Depois, você precisa colocar as suas despesas a vencer, as contas, os boletos que você tem a vencer que não são despesas fixas. São aquelas contas, aquelas dívidas que você contraiu no passado de forma parcelada e elas ainda estão por vencer, né? Então você vai colocar tudo isso no papel também, né? Quais despesas são e quando que é o vencimento de cada uma delas. Você precisa também anotar todas as suas despesas do dia a dia, né? Desde quando você levanta de manhã até o final da noite, lá o final da tarde, onde você vai deitar, você vai anotar todas as despesas que você teve naquele dia. Que seja um cafezinho que você tomou na padaria, que seja um pão que você comprou, né? Qualquer despesa, um táxi, um Uber, né? Um mototáxi, que seja qualquer despesa que você tenha tido naquele dia, você vai colocar no papel, porque dessa forma a gente vai ver quais são as despesas que não estão previstas, que geralmente acontecem, e quanto que está custando essas despesas no seu caso, né, para a sua estabilidade. Você coloca também, você coloca também aquelas despesas que estão em atraso. Essas anotações pode ser numa simples agenda ou pode ser em uma planilha eletrônica, né? Se você tiver facilidade em lidar com a planilha eletrônica, eu peço que vocês coloquem essas despesas na planilha eletrônica, de forma que você vai ter mais visualização, vai ficar mais fácil para você visualizar essa lista, né? Você anotar todas aquelas despesas que você não conseguiu pagar elas em dia, né? Todas aquelas despesas que já venceram e que hoje se encontram em atraso. Você tendo esse apanhado geral de todos esses gastos, você vai ter nas suas mãos qual o tamanho do seu problema, né? Qual que é a real situação que você está passando atualmente.